Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. E em troca eu lhe darei uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele lhe respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele lhe disse: não te darei minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: e é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, e pôs nela o selo do rei, e os enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado do meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele, e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a sua morte. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui por uma necessidade. A gente precisa te ouvir. Tantas vezes fomos curados pela tua palavra, transformados. Fala conosco como o Senhor nunca falou, Pai. A gente quer sair desse culto com verdades explodindo na minha cabeça, atitudes serem tomadas. Chega de passividade, chega de esperar as coisas melhorarem. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que me dá liberdade para crer no sobrenatural. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós sabemos que toda herança que um filho recebe do seu pai, ela é legítima. Ninguém pode lhe tirar por meios legais. Se você é filho, o que é do seu pai é seu. Não há lei no mundo que tire de você o que é do seu pai. E no que se refere à nossa vida, a gente sabe, recebemos terrenos, recebemos casas, recebemos dívidas, alguns. Mas na nossa cultura nós sabemos: o que é do meu pai, um dia vai ser meu.
A não ser que você abra mão. Mas se você não abrir mão, não tem como tirar de você. Você não tem nem o direito de escolher, é seu. A casa do seu pai é sua. Se há uma filiação, é seu. Agora, no mundo espiritual, isso é diferente. Porque, que pese todos nós tenhamos o direito de receber a herança que Deus tem para nós, essa transferência não é imediata como acontece na terra. Minha filha não tem noção nenhuma de herança, mas ela tendo noção ou não, o que é meu vai ser dela. No mundo espiritual, essa transferência não é automática. Eu sou filho de Deus, eu entrego minha vida a Cristo, mas eu posso perder a herança. Eu posso perder o que a cruz me projetou. Por quê? Por conta do pecado. O pecado, ele tenta arriscar a minha certidão de nascimento. O pecado tenta desconfigurar a minha fé. O pecado tenta tirar a minha essência. E pode sim fazer de um homem extremamente usado por Deus viver como um mulambento, como um zero à esquerda, desprovido de graça, de unção e poder. O texto que li a vocês fala de uma vinha, de um homem que ele não produziu a vinha, ele recebeu aquela vinha de herança do pai dele, e ele cuidava daquela vinha. Vinha é um lugar de produzir uva, há um parreiral de uvas, e esse parreiral está do lado de um palácio, de um rei, muito atrapalhado, muito complicado, que é o Acabe. Mas Acabe não é nada e ninguém perto da mulher que ele casou, a Jezabel. Aquela ali é endemoniada, aquela ali é capetolândia total. Aquela ali passou na fila da capetolândia 1000 vezes. Por isso que eu vou dizer para você, cuidado com quem você casa. Cuidado com quem você casa. Uma mulher levanta um homem e uma mulher derruba um homem. E vice-versa. Biblicamente falando, vinha, lavoura, vinhedo, parreiral, fala, Deus sempre se colocou como um agricultor que cuida da vinha. Vinha para nós é relacionamento com Deus. Em Isaías capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que a vinha, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. E ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Mas o que Isaías nos diz é que Deus olha para a gente como vinha, e ele cuida dessa vinha, ele preserva essa vinha. Em João 15, 1, o próprio Jesus fala da vinha: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E nós somos dentro dessa vinha, nós somos os ramos. Jesus a videira, nós somos os ramos da videira, e o pai cuida desse ambiente. O dono da vinha cuidava daquela vinha, porque havia um sentimento: o meu pai me deu. E vinha é sinônimo de alegria. Nas festas judaicas, é o vinho que rega o ritmo da festa. Vinho é sinônimo de alegria, celebração, promessas. E Deus colocou uma vinha nas nossas mãos. Assim como Nabote recebeu uma vinha do pai, eu acredito que Deus colocou uma vinha na mão de cada um de nós aqui. Um lugar que veio dele como herança, para que a gente cresça, desenvolva, frutifique, se alegre. Só que toda boa vinha que Deus nos dá é preciosa. Toda boa vinha que o Pai coloca nas nossas mãos vai despertar desejos e ambições de outras pessoas. E aquele marido de Jezabel, não vou nem dizer o nome dele porque ele é um banana,
ele olha para a vinha de Nabote e ele deseja, porque na vinha de Nabote há um campo estrategicamente bem colocado ao lado do seu palácio, há um grande símbolo, um grande parreiral, um grande espaço, há um capricho. Com certeza frutos lindos são produzidos ali, com certeza há um sustento maravilhoso para a família de Nabote, que produz as uvas e as vende, e talvez gere vinho. Há toda uma engrenagem que funciona, de alegria, de sustento, e Acabe olha por aquilo e deseja incontrolavelmente ter aquela vinha para ele. Ele deseja ter aquela vinha, ao ponto de um rei sair dos seus aposentos e ir até falar com Nabote e dizer: olha, eu quero essa vinha, eu pago por ela, se você não quiser dinheiro, eu te dou uma vinha melhor, mas essa vinha eu quero essa vinha para mim. E Nabote está tão decidido que ele diz para o rei: não, eu não vou te dar essa vinha por uma única razão, porque essa vinha quem me deu foi meu pai. Meu pai me deu essa vinha. O que me apega aqui não é a uva, porque eu sei que eu posso ter uva em outro lugar. O que me apega aqui não é o vinhedo. Não. O que me apega aqui é de onde veio. Há uma história nesse vinhedo aqui. Eu lembro do sacrifício que meu pai teve para plantar, para comprar, e por conta do meu pai, por conta do que o meu pai fez para me dar esse espaço, eu não posso negociar com você, não tem valor. Não é uma questão de querer ou não querer, ó rei Acabe, eu não consigo. E Acabe fica furioso, ele volta para o palácio, ele é um rei, porque ele ouve um não. Ele ouve um não de um serviçal. Ele deita no quarto, ele não quer comer, ele não quer dormir, porque ele é um bananão mesmo. E aqui começa uma situação muito difícil, porque o não, às propostas de Acabe, o não às propostas do diabo, os nãos em direção àquilo que o inimigo quer que eu faça, porque ele diz: Deus me livre vender a herança dos meus pais, vai trazer ira para aquilo que nós estamos fazendo, vai trazer ódio. Acabe se tranca no seu quarto. Imagine quão grande era a vontade de Acabe em ser dono daquele terreno. Imagine quão desejo ele tinha. Satanás tem o mesmo sentimento que Acabe tinha. Ele quer a sua herança por qualquer preço. Ele quer o que Deus tem para você por qualquer preço. Sua família, seu ministério, seu relacionamento afetivo, seus sonhos, seu casamento, todas as coisas preciosas que Deus tem para você, tudo que a cruz do Calvário conquistou para você como herança, todas as promessas de Deus para uma vida triunfante. Acabe simboliza uma personificação de Satanás nos nossos dias. Ele quer e ele vai te dar o que você achar que merece para vender, mas ele quer a sua terra. Agora, observe, Acabe queria a terra de Nabote para quê? A Bíblia diz que é um lindo parreiral. A Bíblia diz. Acabe olha para Nabote e diz assim: ó, me dê o seu vinhedo, porque eu quero fazer aqui uma horta. Está na Bíblia. Eu vou arrancar todas as árvores, eu vou arrancar todos os pés de uva, eu vou plantar alface, eu vou plantar almeirão, eu vou plantar beterraba, eu quero fazer uma horta. Me dê o seu vinhedo. Vinhedo, símbolo de alegria. Uva, símbolo de vinho. E Satanás está dizendo: olha, eu vou destruir, me dê o seu vinhedo, porque eu vou destruir toda essa fonte de alegria, e eu vou colocar aqui
hortaliças que têm raízes curtas, que facilmente se arranca. Eu não sei se você sabe, mas hortas não suportam frio, hortas não suportam calor, hortas não suportam geadas, não suportam provas. Agora um vinhedo, uma arvrinha de vinhedo, suporta seja qual for o clima. Ei, Nabote, me dê a terra que você recebeu de herança, eu te darei o que você quiser, porque eu vou fazer nessa herança que Deus te deu, algo que facilmente se arranca, algo que facilmente se estraga. Eu vou fazer a herança do teu pai parecer algo que não vale a pena. Eu vou tirar o glamour, eu vou tirar a vida, eu vou tirar a paz. E é o que você vê hoje, crentes totalmente destruídos, crentes totalmente que antes eram um símbolo de vida, alegria, ânimo, fé, perseverança, que enfrentavam tudo, e hoje é uma hortinha, sem raízes profundas, que qualquer mudança de clima já os afeta na alma, afeta no espírito, afeta no ânimo. Tem que ter um conjunto de coisas favoráveis para eu estar bem, porque senão eu me perco. Acabe ouve de Nabote: Deus me livre, ó rei, de dar a você o que eu recebi dos meus pais. A vinha pertence ao nosso Deus, e é responsabilidade do obreiro defender a vinha que você recebeu por herança. É sua responsabilidade entender que essa herança te torna livre, e você não pode dizer sim às propostas de Acabe. O diabo quer transformar a nossa vinha em horta, Satanás quer destruir o nosso ministério, o diabo quer trocar e fazer que a gente troque aquilo que Deus nos deu, aquela sua vida de oração, por programas de televisão. O inimigo quer que você troque comida celestial, a leitura da Bíblia, por salgadinhos da vida, por saquinhos de salgadinho que não alimentam. O inimigo quer que você troque a comunhão com a presença de Deus por algumas horas de prazer natural, prazer carnal. O inimigo quer que você troque a sua santidade por alguns minutos de prazer com a sua namorada. Ele vai dizer o seguinte: olha, essa horta é linda, esse parreiral é lindo, mas eu vou arrebentar a herança que você recebeu do teu pai. Eu vou tirar toda a grandeza, eu vou tirar toda a história, eu vou apagar todo o sacrifício que um dia o teu pai fez para que você fosse alguém na vida. O inimigo quer que você troque a comunhão com os seus irmãos da igreja por um relacionamento fútil que vai te abandonar a qualquer momento. Cuidado, o inimigo quer transformar a vinha que Deus te deu numa horta sem raiz, numa horta sensível. E Deus manda eu te dizer hoje: você tem liberdade para dizer não. Eu não sei qual é a pressão que você está enfrentando, eu não sei o que você está tentando equilibrar. Você não tem como agradar todo mundo, você não tem como ser popular quando você serve a Deus, você não tem como fazer aliança com todo mundo. Tem muita gente que vai voltar para casa furioso com você quando você aceitar Jesus como Salvador. Tem muita gente que vai ficar rolando na cama, fazendo birra, porque simplesmente você não cedeu aos pedidos cafajestes que fizeram em relação a você. Mas aí está o seu compromisso em manter a herança, ou o seu compromisso é simplesmente ter uma vida fácil, uma vida vulgar, uma vida onde todo mundo vai dizer: esse aí troca o que o pai deu por qualquer coisa, esse aí negocia o que o pai derramou na cruz do Calvário por qualquer proposta. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas esta palavra é direta, certa e eficaz. O sangue de Jesus te dá liberdade para você recusar todas as propostas que o diabo te fizer. O sangue de Jesus te dá autoridade para você recusar todos os manjares que Satanás colocar, porque você é livre, e quem é livre não se submete ao jugo do diabo. Levanta a tua mão para cá. Toda tentativa do diabo de te escravizar, toda tentativa do diabo de te intimidar, toda tentativa de você dizer: eu amo a Deus, mas eu preciso organizar as coisas lá em casa, eu amo a Deus, mas eu tenho que ir com cuidado. Não vai com cuidado com coisa nenhuma. Aprenda a dizer não. Naquilo que o pai me deu, ninguém põe a mão, ninguém toca, ninguém pega, ninguém põe a mão. Não vai. Eu não vou ver a minha família virar uma horta, eu não vou ver o meu ministério virar uma horta.
Eu não vou ver a minha vida espiritual virar uma horta. A primeira proposta é: me dê que eu quero uma horta. Eu sei o quanto meu pai lutou para me dar o que eu tenho. E eu não estou falando do meu pai físico, que lutou para me dar coisas também. Mas as coisas que o meu pai físico me dá são corruptíveis. Eu estou falando do meu pai, que não poupou seu filho único para que eu estivesse aqui hoje. Eu sei o preço da cruz. E é interessante que Acabe fala, ele propõe as duas coisas. Ele fala o seguinte: olha, vamos trocar a sua vinha por uma vinha melhor. Eu não tenho dúvida que existem vinhas melhores, porque Satanás sempre vai te mostrar algo que parece ser melhor do que o que você tem. Sempre. Ele sempre vai tentar te iludir. Os argumentos de Acabe são convincentes. Para que você está pegado nisso? Você quer um terreno maior? Você quer um parreiral maior? Ele vai melhorando a proposta, porque o diabo sempre quer o que Deus te deu, seja qual for o preço. E eu fico vendo quantas pessoas hoje estão deixando de cuidar da vinha do Senhor para cuidar das suas empresas. Não tem nada de mais ser empresário, mas eu larguei a vinha. Quantas pessoas hoje, por projetos políticos, largam a vinha, a comunhão com Deus. Pessoas que se despedem da obra de Deus, porque agora eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de estudar, eu tenho um projeto de trabalhar, eu tenho um projeto de cuidar. Quando eu tiver tempo, irmãos, olha, com todo o respeito que tenho a você, não venha me dizer que você cultua na sua casa se você não vem à igreja. Não venha me dizer. Quando você perde a vontade de vir à casa de Deus, você também perde a vontade de cultuar. Não venha me dizer. Essa é a maior... Pior que essa desculpa é só aquela desculpa que a gente dá, que o meu marido não vem para a igreja, mas ele é conhecedor da palavra de Deus. Né? Olha, meu filho não vem à igreja, menino, mas ele sabe mais de Bíblia do que eu. Qual a vantagem? Ele tinha que ter vergonha de falar um negócio desse. Porque se ele conhece minimamente a presença de Deus, se ele conhece minimamente a palavra, ele deveria estar aonde? Na casa de Deus. Quantas pessoas deixam de cuidar daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para projetos pessoais, para cuidar dos seus próprios negócios? Eu não tenho tempo, eu tenho uma vinha melhor, e o Senhor não te chamou para cuidar de outras vinhas. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas por mais interessante que seja o projeto que o diabo está te apresentando, por mais interessante que seja o ritmo de vida que você tem tido, ai pastor, eu estou tão empolgado, se isso tem te feito abandonar a vinha que o Senhor tem para você, isso vai te matar. Eu estou tão feliz, as portas estão se abrindo, eu estou tão feliz, eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou tão feliz, pastor, é bênção. Não chame de bênção aquilo que te fez abandonar a vinha do Senhor. Não diga que essa alegria é verdadeira, se te fez abandonar a vinha do Senhor. É um dinheiro maldito, é uma amizade ridícula. Se esses amigos te fizeram abandonar a vinha do Senhor, se essa namorada te fez abandonar a vinha do Senhor, se essa casa na praia, se esse sítio, se essa faculdade te fez abandonar, o inimigo fará de tudo que ele puder para te ver fora do projeto que Deus tem para você. Tudo que ele puder fazer, tudo. Ele vai olhar e dizer: o que você quer? Eu vou te dar. O que você quer? Desde que você me dê a sua vinha. Quem estava negociando com Nabote não era qualquer pessoa, era um rei. Era o rei de Samaria, era o rei de Israel, era alguém importante de prestígio. E aí você vai dizer: como é que pode alguém importante de prestígio se importar com a minha vida humilde? É porque talvez você não sabe o que carrega, mas o diabo sabe o que você carrega. Talvez você está aí gastando tempo numa crise de identidade, preocupado porque está gordinho, porque está magrinho, preocupado porque o seu cabelo não está caindo, enquanto você está preocupado com as futilidades da vida. Satanás está pagando o preço
preço que for, porque ele sabe que um homem de Deus, no projeto de Deus, vivendo a herança de Deus, ele é imbatível, ninguém o para, ninguém o segura. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas talvez hoje você esteja sendo tentado a trocar a herança por conta de um prestígio, por conta de um aplauso, por conta de algo que está oferecendo para deixar você mais nobre, para deixar você mais importante, porque você se acha no direito, porque tem uma carência. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu te dei esta herança com preço alto, o sacrifício da cruz do Calvário. Nabote disse: eu sinto muito, rei, mas Deus me livre em vender para você aquilo que o meu pai me deu. O que o meu pai me deu, eu sei o sacrifício que foi. Eu não negocio. Eu não vou negociar um casamento melhor que o casamento que eu tenho, porque eu sei que a pessoa que está ao meu lado é a pessoa que Deus me deu. Satanás vai tentar te convencer que o pecado tem um sabor melhor do que a santidade bíblica, e aí você vai dizer: a Bíblia é um livro cafona, não pratique a Bíblia, ou adapte a Bíblia, como alguns pastores dizem, atualize a Bíblia, e você sempre vai ter uma oferta de uma aventura secreta, de algo saboroso, de algo que aparentemente é gostoso, é bacana, e isso faz muitos esquecerem a herança que possuem. A herança. Eu me lembro de uma história de uma família que tinha uma fazenda de um pai, fazenda linda, mas eram muitos filhos. O pai teve em média 25 filhos, e aquela fazenda era a memória da infância dos 25 filhos. Ali eles cresceram, ali eles brincaram, tiraram leite da vaca, montaram um cavalo, e aí o pai morreu. E ali havia alguns irmãos dizendo: não, nós não vamos vender a fazenda, porque a fazenda é um memorial para a gente lembrar do nosso pai. Mas outros falaram: não, eu quero minha parte, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E aí começa uma confusão familiar, porque tem vezes que o defunto nem esfriou o corpo, e a família já começa um querer matar o outro. Falou de dinheiro, é ou não é? Alguém já passou por isso aí? Falou de dinheiro, meu irmão. E aí os filhos começam a brigar, cria-se a parte da família que não quer vender, a outra parte que quer vender, e aí fica o inferno, e aí se reúnem e decidem vender a fazenda. Todo mundo assina. E aí quando vendem a fazenda, todos se dão conta tarde demais de uma situação: o que eles receberam não dá para comprar nada. Cada um recebeu 10 mil reais, e 10 mil reais você não compra nada. E eles jogaram fora uma propriedade que tinham para ficar com uma parcela. Porque tem coisas que tem que ser mantidas. Nenhum deles conseguiu agregar nada, porque o valor não era só o terreno, mas o valor do que estava ali nunca mais vai ser visto. Acabe ofereceu uma fazenda melhor, e Acabe também disse assim: olha, o Nabote, se você não quiser uma fazenda melhor, eu te pago o valor que você estipular. Ou seja, se você não quiser uma vinha melhor, eu te pago, mas desde que você me dê a sua vinha, para que eu construa numa horta. Eu te faço algumas perguntas para a gente orar. Quanto vale o seu chamado? Quanto vale você estar sentado aqui hoje? Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? A vinha que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, quanto ela vale? Coloque um preço nela. Se você colocar um preço, o diabo paga. Porque tudo que tem valor não tem preço. Olha, o preço da minha vinha é a cura do meu filho. Se Deus curar meu filho, eu mantenho. Se Deus não curar meu filho, olha, aí eu não falo por mim. O diabo vai pagar o preço. O preço da minha vinha é ninguém falar mal de mim.
Quando eu estiver na igreja, eu quero que todo mundo... O dia que fizer cara feia para mim, o dia que eu ver alguém fazendo fofoca com o meu nome, é o preço? Daqui 3 domingos tem um monte de gente falando mal de você aí. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua comunhão com Deus? Nabote não olhou para Acabe. Nabote olhou para Deus. Ele olhou para a herança. E isso lhe custou, sabe o que? A vida. Olhe para mim, aqui eu encerro. Acabe disse: me dê a sua vinha para eu fazer uma horta. Nabote disse: não. Eu te dou uma vinha melhor. Não, é do meu pai. Eu te pago o preço que for. Não. Acabe volta para casa, entra em depressão. Jezabel diz: levanta, volta a comer que eu vou cuidar. Escuta aqui. Ela armou uma arapuca para Nabote. Ela mandou todo mundo jejuar, reuniu todo mundo, falou para colocar Nabote numa cadeira alta e pagou 2 homens vadios, porque sempre vai ter um vadio para falar de você. Sempre, a Bíblia chama de vadio. Sabe o que é o vadio aqui? Gente desocupada. Sempre. Irmãos, o diabo usa desocupados. Se você está tendo muito tempo, cuidado com a sua cabeça. Gente que serve a Deus não tem tempo. Cuidado, se você tem muito tempo livre, mentalmente, você se torna um vadio. E são essas pessoas com a cabeça vazia que as Jezabéis da vida encontram para cumprir os seus planos, os seus projetos. 2 vadios, para quê? Para acusar Nabote. Dizer que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Sempre vai ter vadios preocupados com a sua vida, porque o vadio, ele não se preocupa com ele se preocupa com a vida dos outros. O vadio não cuida da sua vida. Olhe para a vida de alguém que é fofoqueiro. Me apresente um fofoqueiro que tem uma família estruturada. Não existe. Todo mundo conhece um fofoqueiro, não conhece? Olhe para a família do fofoqueiro. Olhe para os filhos do fofoqueiro. Olhe para o casamento do fofoqueiro. Todo fofoqueiro tem uma vida destruída, porque a fofoca é satânica, é diabólica, é destrutiva. E se você tem a prática da fofoca, sai da janela e vai para o espelho. Para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da sua vida. Deus tem planos lindos para você. Você não precisa cuidar da vida do outro, porque cada um vai plantar e vai colher o que plantou. Não precisa. Está comigo aí ou não? 2 vadios. Eles tramam contra Nabote. Nabote é arrastado, eles acusam. É uma mentira. Mas algumas vezes nós temos derrotas aparentes. Algumas vezes Deus permite situações virem até nós, para saber até onde eu vou viver sem negociar o que Deus me deu. Nabote é arrastado para fora da cidade, ele é apedrejado e ele é morto. Sim, Deus não livrou Nabote. Sim, Nabote morreu. Por que ele morreu? Morreu por defender a herança. E eu pergunto para você, para a gente encerrar aqui e orar: você está disposto a morrer pela vinha que Deus te deu? Você está disposto a desagradar pessoas? Quando vierem os vadios falando da tua vida, falando da tua família, quando vierem os vadios acusando e mentindo a teu respeito, você está disposto a dizer: olha, podem falar o que for, mas a minha vinha eu não negocio, porque quem me alegra não é a boca do povo, quem me alegra é a boca de Deus, quem me sustenta não é a boca do povo, quem me sustenta é a boca de Deus, quem me coloca em pé, quem me sustenta, quem guarda de mim. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu sinto que existem pessoas aqui preocupadas com os vadios, que estão falando e tentando acusar você, mexer na sua fé. Não aceite nenhuma intimidação, porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a herança que te deu, e essa herança não é carro, casa, essa herança é vida eterna, essa herança vem do sangue do Cordeiro, essa herança ninguém pode arrancar de você. Podem matar Nabote, mas a vinha que Deus tem para ele, ninguém tira. E eu estou dizendo para você aqui hoje, Deus está esperando você não ter medo de perder. Você é livre hoje. Você é livre. Você é livre para pregar o Evangelho. Você é livre para testemunhar sobre a sua fé. Você é livre para exalar alegria onde quer que você ande. Você é livre para dizer que Jesus te ama. E se isso te prender, se pessoas fizerem cara feia, se pessoas quiserem não andar com você, fala: meu irmão, eu sinto muito, mas eu não posso negociar a vinha. Eu sei o preço que foi para eu estar morando onde eu estou morando. Eu sei o preço que eu paguei para Deus ter me tirado das drogas. Eu não posso. Vamos tomar uma cervejinha? Eu não posso. Vamos dançar um funkzinho aqui? Eu não posso.
posso. Vamos beber um pouquinho, eu não posso. Olha, você me conheceu hoje, vamos para a cama hoje, eu não posso. Por quê? Porque eu sei o trabalho que o meu pai teve para me dar essa vinha. Eu vou manter a vinha do meu pai. Você quer me matar, você me mata. Você quer me difamar, você me difama. Você quer se afastar de mim, você se afasta. Mas eu sou livre para dizer não. Não Satanás, não drogas, não sexo ilícito, não, por quê? Porque dentro da herança há liberdade. Meu irmão querido, Deus está esperando. Tem gente aqui dizendo: pastor, eu quero um avivamento. Como é que você vai viver um avivamento morando numa horta? Como é que você vai viver um avivamento em meio aos alfaces da vida, em meio às beterrabas? Cadê o teu vinhedo? Cadê o vinhedo que eu te dei? Cadê o vinhedo? Aí você diz: pastor Diego, mas já é tarde. Não é tarde não, porque o diabo não é dono de nada. Se você clamar pela tua herança, Deus abre as portas do céu e devolve a vida eterna que Ele tem para você. Mas em nome de Jesus, você é livre para dizer não. Livre para dizer não. Não para o desânimo, não para a dor. Fecha os seus olhos. Não para a agonia. Não, eu não vou vender, eu não vou. E o diabo está colocando vadios ao seu lado. Vadios, pessoas que vêm com um sorrisinho de canto de boca, pessoas que vêm parecendo amigos, e elas estão ali te acusando, tentando pressionar você, para dizer: olha, você está velho, já é tarde, já foi, isso não é coisa, não, isso é coisa encomendada, você está bem, você está certo, você tem sua razão, vende mesmo, dá o preço aí, vende mesmo, você arruma outras vinhas melhores. O importante é a memória. Vender, vende a casa, vende os sonhos, vende tudo, abre mão de tudo, abre mão do teu chamado, abre mão do teu ministério. Afinal de contas, olha você, olha quem você é, você não tem valor nenhum. Olha você aí, ó. Você precisa fazer dinheiro, o tempo é curto, e o céu está gritando: não, eu dei para você, eu tenho planos para você nesse vinhedo, não negocia. Uma avalanche. Tem gente aqui nesse culto que até meses atrás ninguém olhava na tua cara, até meses atrás ninguém se importava com você. Foi só tu vir para a igreja, foi só tu começar a entregar a vida para Jesus, foi só tu começar a ser um dizimista fiel, tu começou a cuidar da herança e pronto, os vadios se levantaram. É gente que se importa com tudo que você faz, é gente que não suporta teu cheiro, tua cara, teu olhar, é gente que fala de você da hora que acorda, da hora que dorme. E Deus está dizendo: olhe para mim, foca em mim, olhe para mim. Sabe quando Pedro afundou? Quando ele olhou para as ondas. Sabe quando Pedro afundou? Quando ele olhou para o vento. Mas Deus sempre tem uma mão estendida no meio da nossa incredulidade para nos levantar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas há uma autoridade de liberdade sobre você hoje. Hoje você vai pôr para correr todas as propostas. Hoje você vai pôr para correr tudo que te afasta do trono. Hoje você vai pôr para correr tudo que te faz perder a herança. Acabe, eu sinto muito, mas o que Deus tem para mim eu não negocio. Se o meu marido falar para mim, eu e Deus, eu vou dizer para o meu marido: pega as tuas trouxas e vai embora, porque eu não negocio. Se minha filha olhar para mim: mamãe, eu te amo, mas eu não quero mais que a senhora vá para a igreja, então minha filha vai viver tua vida, porque o meu Deus eu não largo, a herança do meu pai eu não largo. Está na hora de termos uma fé que não negocia. Eu sou livre para não negociar. Se o meu patrão falar para mim: se você continuar adorando esse Deus, se você continuar servindo esse Deus, eu vou te mandar embora. E você vai dizer para ele: aonde é que eu assino? Porque eu quero ir embora, é agora, porque eu não vendo, porque no dia mau é o meu Deus que me sustenta, no dia mau é o meu Deus que me põe em pé. Eu sabe por que eu não enlouqueci até hoje? Porque o parreiral está lá. Sabe por que eu não enlouqueci até hoje? Porque tem uva o tempo todo lá. Eu quero dizer para você que o diabo sempre vai querer te sustentar, mas papai do céu manda dizer: eu sou suficiente para você. O diabo sempre vai querer te sustentar para dizer: tá vendo esse pão? Fui eu que te dei. Tá vendo esse peixe? Fui eu que te dei. Mas aquele que é chamado de Deus não come da mão do homem. Aquele que é chamado de Deus come da mão do Pai. Começa a dizer não. Mais alto, não. Mais alto, não. Fala bem forte: não. Não. Pensa nas propostas e diga não. Pensa no que estão chamando você: não. Não vendo, não negocio. Grita: não vendo, não negocio. Minha comunhão com Deus. Eu vou falar e você vai falar: não vendo e não negocio, tá bom? Minha comunhão com Deus. Minha família. Minha santidade. Minha adoração. Minha fé.
A palavra de Deus, meu corpo, meus dons, meu congregar, minha oração, meus sonhos, meus projetos com Deus, minha vida, minha salvação. Eu sou livre. Satanás, você não vai pegar o meu vinhedo.